Amém, irmãos, graça e paz. Bom demais estar aqui como família, né? Povo de Deus, povo escolhido de Deus. Estamos muito alegres, pois podemos aqui, através dessa ferramenta, né, adorarmos ao Senhor juntos. Não é aquilo que é o melhor, né? Porque o melhor é o aperto de mão, o abraço, o olho no olho. Mas temos certeza que em breve estaremos juntos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Queria compartilhar, desde já, você que está chegando aí, já vai compartilhando esse link do nosso culto para que outras pessoas também possam ser abençoadas por esse tempo de louvor, por esse tempo de palavra. Cremos também que essa ferramenta ela pode alcançar muito mais pessoas. Amém? Então, em nome de Jesus, você que está chegando aí, vai compartilhando. E creio em Deus que o Senhor tem algo novo para liberar sobre a nossa vida nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Muito bom estarmos aqui. Alegrem-se, celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos da terra. Queria ler um texto que está no livro de Salmos, no capítulo 1, né, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então é isso, né, irmãos? Feliz é aquele bem-aventurado. A tradução do bem-aventurado é justamente isso. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Feliz o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Amém? Que o nosso coração possa estar moldado com essa palavra, dia após dia, incessantemente. Porque essa palavra é que traz vida para a nossa vida, é que traz esperança, né? Essa palavra que foi encarnada através da vida do Filho de Jesus, do Filho do Pai, Jesus Cristo, né, que é a própria palavra, o Logos, o Verbo que se fez carne. E é nisso que nós devemos meditar de dia e de noite, nós devemos nos alegrar incessantemente. A nossa alegria deve estar na palavra do Senhor, amém? Que essa palavra não se aparte do nosso coração, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite, que você possa ir celebrar com alegria ao Senhor. Que você possa arrastar a cadeira, o sofá da casa, a cadeira da casa, de fato, e como família, porque esse é o tempo da família, do povo de Deus, estar juntos, adorando ao Senhor. Deus nos trouxe para esse lugar, para esse tempo, onde nós, famílias, temos mais tempo de ficar juntos, amém? Em nome de Cristo Jesus. Adore o Senhor aí na sua casa.
Nós somos o sal dessa terra, meus irmãos. Nós somos a luz desse mundo. Nós somos a resposta para um mundo que precisa de pessoas diferentes. Amém? De pessoas que manifestam quem Deus é. De pessoas que, por onde vão, carregam uma luz e a direção para aqueles que perecem, para aqueles que não têm direção nenhuma. Você é o sal dessa terra, amém? Profetiza isso sobre a vida do seu filho, o marido sobre a vida da esposa, e a esposa sobre a vida do marido. Declare: nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo, amém? Vamos cantar isso. Que o Senhor venha trazer milagres sobre nós. Que o Senhor venha nessa noite derramar cura para aqueles que estão enfermos. Que o Senhor venha com o seu bálsamo novo, trazendo renovo sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Lá na cruz, meu passado
salvação, vida eterna, amém, irmãos? O grito já foi dado, o grito já foi dado. Ele levou sobre si, verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, amém? Ele nos ama, amém? Ele é amor, Ele é graça, Ele é bondade e misericórdia, amém? Você possa crer de todo o seu coração e não temer coisa alguma, porque o Senhor é contigo. Que nós vamos meditar no texto agora.
E você pode agora abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 10. Amém? Espero que todos tenham achado. Marcos 10, no verso 46. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, verso 46. E a gente vai agora ler a palavra do Senhor e meditar, né? Como diz o salmista no salmo que a gente fez a abertura, né? Feliz é o homem, né, que medita nessa lei de dia e de noite, né? Não só em tempos maus, não só em dias difíceis, não só no momento em que a gente está angustiado, mas na sua lei medita de dia e de noite. Nessa lei tem prazer. Que assim seja a nossa vida, como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Que a gente tenha prazer em meditar na sua lei de dia e de noite. Amém? Marcos 10, 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Curva sua cabeça aí na sua casa, se você quiser colocar a mão no seu coração, seja livre aí na presença do Pai agora, que nós vamos ter um tempo de oração, em nome de Jesus. Paizinho, nós estamos aqui com o nosso coração rendido ao Senhor, Pai. Nosso coração está rendido à Tua Palavra, nós estamos diante da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como o salmista disse e orou: guardei a minha palavra, ensina-me a guardar a Tua Palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Guardei a Tua Palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Que essa seja a nossa oração diariamente. Que a gente venha meditar na palavra de dia e de noite, que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. E que muito mais que conhecer, meditar de dia e de noite, que a gente possa ser praticantes dessa palavra. Pai, não apenas ouvintes. Nos ajude a conhecer mais a Tua palavra, a discernir a Tua palavra. Nos ajude a receber do Senhor revelação, sabedoria e graça diante da Tua palavra, para que a gente venha andar como o Senhor quer que nós, como filhos e discípulos, andemos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos ouvir a Tua voz. Que nessa noite o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, Amém. Esse é um texto muito conhecido de muitas pessoas, né, irmãos? Jesus estava indo ali a caminho de Jericó, né? E eu creio que até a gente cantou esse cântico aqui de uma oração que esse cego fez, né? Aquele mendigo, né? Jesus estava indo a caminho de Jericó e a palavra de Deus diz que grande multidão seguia Jesus Cristo. Sempre quando Jesus caminhava,
ele estava ali ensinando, ele estava ali curando, ele estava ali realizando muitos milagres, sinais, maravilhas. E a palavra de Deus diz que sempre quando Jesus andava, uma grande multidão seguia Jesus. Muitos seguiam Jesus porque podiam ver ali aquilo que eram as obras, as maravilhas que o Senhor Jesus fazia. E a gente pode observar que sempre quando tem milagres, né, tem uma grande multidão, né, e Jesus fazia muitos milagres. Na verdade, a nossa caminhada, quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente quer ver mesmo os sinais, quer ver mesmo as maravilhas, e é muito bom, mas isso não é tudo, né? Jesus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, e Ele é sempre, Ele é eternamente, e Ele é um Deus que faz milagres, né? Então uma multidão seguia Jesus, e podia ver ali sinais, maravilhas e milagres. No meio dessa multidão, Jesus caminhando, aparece ali a história do cego de Jericó, do Bartimeu. Jesus estava ali na cidade daquele homem, do cego de Jericó, cidade de Jericó, e no meio do caminho, ele se vê ali, a gente pode ver aqui o Evangelho de Marcos, e essa história é relatada também no Evangelho de Lucas, de Mateus, essa história do cego Bartimeu, uma história maravilhosa, de um homem que estava sentado, sua situação era uma situação de rua, ele era um mendigo, e a palavra de Deus diz que ele queria ver, né? Quando ele então ouve aquela multidão, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, os seus sinais e maravilhas, então ele começa a clamar. É interessante que quando a gente olha para essa história, a gente vai ver que esse homem ele era cego fisicamente, mas ele não estava cego espiritualmente, porque ele sabia que ele estava diante do Mestre. Tanto é que quando ele começa a gritar, ele faz no seu grito ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente cantou isso aqui agora. Ele não estava cego espiritualmente, porque ele sabia que ele estava ali diante do Messias. Ele sabia que ele estava ali diante daquele que podia não apenas o curar, mas salvar a sua vida. Por isso que ele clama. Ele sabia que da descendência de Davi viria o Messias, então ele grita, ele começa a gritar. E a palavra de Deus diz que a multidão começa a o repreender. A multidão começa a o repreender para que aquele grito cessasse. Mas ele, como um homem de fé, ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, quando nós nos vemos numa situação difícil, uma situação de cegueira, uma situação onde a gente não consegue olhar na frente e ver claramente aquilo que está acontecendo, tudo que a gente quer é poder gritar como esse homem. Tudo que a gente quer é poder externar aquilo que é a nossa angústia, aquilo que é o nosso sentimento interior, pôr para fora e dar um grito e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Mas no meio desses gritos na nossa alma aparecem pessoas que se levantam contra nós, querendo apagar a nossa fé, querendo calar a nossa fé. Todas as vezes que nós estamos na direção de alcançar alguma bênção de Deus, algum milagre de Deus, surgirão pessoas para querer nos desanimar, para querer calar o nosso grito de fé, o nosso grito de liberdade, porque é tudo isso que ia acontecer com a vida daquele homem. Ele sabia que ele estava diante do Messias, ele sabia que ele estava diante do Mestre, ele sabia que se ele chegasse ali, como nós vimos em tantas outras passagens, né? O caso daquela mulher do fluxo de sangue, que sabia que se ela pudesse apenas tocar na orla da veste de Cristo, ela poderia ser curada. Eu creio que o mesmo sentimento estava no coração daquele homem, por isso ele grita de uma maneira forte, escandalosa, mas a palavra de Deus diz que muitos o repreendiam, mas Jesus, como um homem
de graça, de bondade, de misericórdia, e os seus ouvidos estão estendidos a nós. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão estendidos a nós, de maneira que quando nós oramos, nós clamamos, nós nos colocamos diante dEle, em oração, em súplica, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações e Ele vem com um socorro sobre nós. É claro que nós não estamos falando aqui de um desejo da nossa carne, porque Deus não atende as nossas orações segundo as nossas vontades, mas Ele atende as nossas orações, Ele atende as nossas súplicas segundo aquilo que é a sua vontade, segundo aquilo que Ele sonha para nós, e a palavra de Deus diz que a vontade dEle para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. É isso que Ele tem para nós. Caminhos de paz e não de mal. Então, quando nós clamamos, nós damos o nosso grito a Ele de misericórdia, Ele vem e nos socorre. E não foi diferente na história desse homem, desse cego. A palavra de Deus diz que ele então se levanta, né? Ele estava cego fisicamente, ele não podia enxergar, mas ele era um homem de fé. Irmãos, esse homem, ele não viu os sinais de Jesus porque ele não podia ver. Ele não podia enxergar, fisicamente ele não conseguia ver, mas a palavra de Deus diz que espiritualmente ele, com os olhos da fé, pôde entender que estava diante do Mestre. O cego de Jericó estava diante do Messias, daquele que podia mudar a história de sua vida, daquele que podia escrever totalmente, dar a ele um novo caminho, uma nova história. É assim que aconteceu conosco, irmão. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós nos deparamos com Cristo, e a palavra de Deus diz que nós estávamos no estado de pecado, no estado de morte, quando nós gritamos, que muitas vezes nós chegamos a gritar no meio do nosso sofrimento, Ele vem com a sua mão poderosa. Ele nos tira do largo, do charco de lodo, como a palavra de Deus diz lá no Salmo 40, que nós estávamos num charco de lodo, num tremendal de lama. Ele estendeu a sua mão para nós e nos tirou desse estado, dessa condição, e nos deu uma nova vida. De sorte que agora nós podemos dizer que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. O cego de Jericó clamou a Jesus e Jesus o ouviu. E aí de repente aquela multidão cessou, mesmo parando para que calasse, mesmo tentando conter a voz daquele homem que dizia, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus o ouviu. Versículo 49 diz: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram, e então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Jesus olha para nós nessa noite e Ele nos diz: tem bom ânimo, levanta-te. Não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa a angústia que esteja dentro da sua alma, mesmo que a angústia esteja apertando o seu coração, que nessa noite você dê um grito bem alto e clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que esse homem então se levantou, largou a sua capa. E a capa era um sinal de que aquele homem era um mendigo, e ele tinha aquela capa porque ele guardava ali o seu dinheiro, que recebia de esmolas, né? E também servia para o aquecer do frio. Então Jesus, o nosso Senhor, Ele se depara com aquele homem se levanta, ele levanta aquele homem se levanta diante do Senhor. Então ele deixa a sua capa, e essa capa diz que aquilo ali, aquela velha história daquele homem, aquela vida velha ia ficar para trás, mas que ele cria que Jesus podia dar a ele uma nova vida. E ele diz, versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto, foi ter com Jesus. Versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? É uma história maravilhosa. Então esse homem se levanta e ali naquele momento ele pede para que Jesus o cure,
Mas muito mais do que a cura física, ele sabia que Jesus podia mudar a sua história. Não apenas física, mas a sua história de vida. Ele nos chama a viver uma nova história, irmãos. Quando nós somos chamados pelo Senhor, Ele nos toma pela sua mão, pela sua mão de misericórdia, pela sua mão de graça, pela sua mão de bondade. Ele nos levanta do estado que nós estávamos. A palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tamanho foi a redenção que Deus fez através de Cristo, através da cruz. Ele muda a nossa história de vida. Agora nós não somos mais chamados pecadores, nós não estamos mais enfermos da alma, mas agora Ele escreve uma nova história na nossa vida e agora Ele nos chama de filhos, irmãos. O Pai agora é muito maior do que o nosso Pai biológico. O Pai agora é um Deus, Criador de todas as coisas, que envia o seu único Filho em nosso favor para que a gente tenha vida. Aquele cego estava ali diante do Senhor Jesus, diante do Mestre, e ele pede agora para que ele torne a ver, mas não apenas ver fisicamente, mas que agora a cegueira espiritual dele seja cessada. Irmãos, qual a cegueira que tem afetado a sua vida, irmãos? A cegueira espiritual, a cegueira emocional. Às vezes você tem caminhado, às vezes até dentro da igreja, você não consegue ver, você não consegue entender o mundo, você não consegue entender o seu caminho, você não consegue discernir a direção que o Pai tem para a sua vida. Esse homem entendia que o Mestre podia mudar a direção da vida dele. Esse homem entendia que Cristo podia dar a ele uma vida nova. E é tão interessante essa história, e a gente pode aprender muitas coisas com essa história, porque a gente vê na vida desse homem perseverança, nós vemos na vida desse homem fé, porque mesmo fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção das coisas que se não veem. Ele não estava vendo, ele não foi como Tomé, que pediu para que ele, diante daquilo que ele visse, ele viesse a crer. Mas ele creu ainda que os olhos dele não puderam ver. Ele creu que estava diante do Mestre e que o Mestre poderia escrever uma nova história para a vida dele. Isso é fé, isso é convicção, isso é certeza. Depois a gente pode aprender que esse homem perseverou, irmãos, porque no meio dos seus gritos, a multidão tentando calar, a multidão tentando cessar a sua voz, a multidão tentando cessar o seu grito de fé, ele persevera e continua gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a gente pode ver que ele tem fé, é um homem de fé, é um homem de perseverança. E acima de tudo, irmãos, ele é um homem grato, porque quando Cristo o cura, e ele então torna a ver, versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Irmãos, gratidão, porque ele foi curado sim da sua cegueira, mas ele seguiu a Jesus. Em pouquíssimos textos onde a gente vê que Cristo faz ali seus sinais, curas, prodígios, onde as pessoas são curadas, e ele fala para muitos: vai, a tua fé te salvou. Em pouquíssimos textos a gente vai ver, como na história do cego de Jericó, que depois de ser curado, ele seguiu a Cristo. Amém, irmãos? Ele seguiu a Jesus. Irmãos, Cristo não quer apenas nos curar, porque Ele pode nos curar. Cristo, irmãos, não quer apenas fazer um milagre na nossa vida, porque Ele pode fazer. Cristo, irmãos, não quer apenas prosperar a sua vida, porque Ele pode prosperar. Cristo pode fazer todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, muito mais do que fazer um sinal que é agora para às vezes momentâneo, muito mais do que fazer um milagre na sua vida que muitas vezes vai passar, Cristo quer fazer de você um seguidor, um discípulo. Ele quer encontrar no seu coração
Fé, irmãos, não só apenas para ser curado, mas Ele quer encontrar no seu coração fé para que você o siga. E ainda, irmãos, ainda que tudo conspire contra você, ainda que tudo diga contra você, no meio da angústia, no meio da tribulação, ainda que essa dificuldade permaneça, irmãos, nós vamos continuar com Ele, porque nós não somos apenas aqueles que andam atrás do milagre. Nós não somos apenas aqueles que andam atrás da prosperidade, nós não somos aqueles que andam apenas atrás do bônus que o Evangelho pode nos dar ou nos proporcionar. Mas nós queremos também, como Cristo, andar, tomar a nossa cruz e o seguir. Nós queremos ser como Ele é. Não existe Evangelho sem cruz, não existe Evangelho sem morte, não existe Evangelho sem renúncia. A cruz nos implica justamente morte. Se Cristo sofreu, muitas vezes também nós sofreremos. E Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que eram para nós, para eu e você, termos bom ânimo, que Ele venceu todas as coisas. Se Ele venceu todas as coisas, nós nele também venceremos. Mas sem Ele nós não venceremos nada, irmãos. Irmãos, Cristo não quer apenas que a gente ande atrás da nossa bênção, porque nós somos abençoados. Nós somos filhos. Irmãos, nós somos herdeiros de uma promessa. E Ele nos diz que nada pode nos afastar do seu amor. Existe uma promessa sobre a nossa vida, de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar onde não haverá nem choro, nem pranto, nem ranger de dente, irmãos. E o Evangelho não está apenas relacionado às promessas que Ele pode nos dar, mas à nova vida que nós vamos receber nele. Então nós vamos andar por esse caminho, nós vamos muitas vezes sofrer aflições, angústias na nossa alma, mas nós precisamos lembrar que nós não somos daqui, porque essa leve e momentânea tribulação vai passar. Nós precisamos lembrar que nós aqui somos passageiros, peregrinos, e que nós temos um Pai que um dia nos chamará de volta. Mas a certeza e a convicção que deve haver no nosso coração é que se Ele nos chamar de volta hoje, com Ele nós estaremos e nós habitaremos com Ele na sua glória. Então Cristo não quer apenas te curar hoje, porque Ele pode te curar hoje ainda. Se você clamar como servo de Jericó, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Ele pode te curar. Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você sugere na sua mente. Mas Ele quer fazer de você um discípulo, irmãos. Ele quer que você siga Ele. E muitas vezes, para seguir a Cristo, nós vamos ter que deixar nossa vontade para trás. Nós vamos ter que deixar a nossa soberba para trás, a nossa vaidade para trás. Nós vamos ter que deixar, irmãos, acima de tudo, o nosso eu, que é muito latente, na cruz. Isso precisa morrer, porque agora Ele quer nos dar uma nova vida, não segundo agora os nossos anseios, segundo aquilo que a gente pode conceber que é vida, mas segundo a vida que Ele tem proposta para nós, que é uma vida nova, uma nova vida nele. Uma vida, às vezes, sim, irmãos, de angústias, de adversidades, mas uma vida de vitória, porque a palavra de Deus diz que se nós estamos nele, nós podemos todas as coisas, porque eu posso tudo naquele que nos fortalece, que se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas a nossa vitória só se dará nele, irmãos. Cristo pode muito bem hoje cessar toda essa pandemia. Cristo pode muito bem hoje cessar toda essa angústia que a gente olha lá fora, na televisão, nos jornais, nas mídias sociais. Ele pode cessar com um sopro que Ele der. Mas uma pergunta eu quero te fazer nessa noite, irmãos. Se Ele cessar tudo isso, nós continuaremos seguindo Ele? Ou nós queremos só a bênção que Ele pode nos dar hoje? Amém, irmãos? Somos chamados a caminhar com Cristo, no dia bom e no dia ruim. Somos chamados a caminhar com Cristo, no dia ruim glorificando, no dia bom glorificando. Somos chamados a caminhar com Cristo, a uma vida onde as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos humanos e carnais terão que morrer,
para que Ele possa nos dar uma nova vida. Esse homem foi curado, mas esse homem se tornou um seguidor de Cristo. O Senhor quer te curar, irmãos. O Senhor quer te sarar. O Senhor quer te livrar dos seus medos, das suas angústias, das suas aflições, da sua insegurança. O Senhor quer te livrar, irmãos, quer te curar daquilo que tem afligido você. Mas, irmãos, Ele quer fazer de você um discípulo dEle. Ele quer fazer de você um seguidor dEle. Porque às vezes a gente está achando que é só ser salvo. Salvo nós já somos, pela graça, por meio da fé. Mas Ele quer fazer de nós a sua imagem e a sua semelhança. Imagem essa e semelhança essa que foi perdida lá no Éden, quando desobedecemos a Deus. Agora Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer fazer com que a gente seja Cristo na vida dos outros. E para ser Cristo na vida dos outros, precisamos ser seguidores, precisamos ser discípulos e precisamos negar as nossas vontades, para que a vontade dele, que é muito melhor do que a nossa, irmãos, prevaleça acima de todas as coisas. Ele pode cessar tudo isso que está acontecendo, toda a nossa angústia, toda a nossa insegurança hoje. Mas acima de tudo, irmãos, Ele quer que você seja um filho que entenda que Ele está no controle da sua vida. Na verdade, o que Deus quer é nos curar do nosso eu, da nossa soberba e da nossa arrogância, de pensar que nós somos alguma coisa sem Ele, irmãos. Às vezes a maior cegueira que habita hoje na nossa vida é de fazer os nossos planos segundo as nossas vontades, é de empreender aquilo que a gente quer empreender sem mesmo ter perguntado para o Pai se aquilo é vontade dele. Amém? Que a gente seja curado dessa cegueira, irmãos, de pensar que nós podemos fazer alguma coisa sem o nosso Pai, sem Cristo Jesus, sem a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Às vezes a maior cegueira que habita em nós nessa noite é essa. Nós não somos nada sem o nosso Pai. Ele pode cessar isso, e nós vamos orar para que tudo isso que a gente tem vivido cesse mesmo. Mas que a gente continue, irmãos, não correndo apenas atrás da bênção ou da nossa cura, porque a cura ela pode chegar, mas se nós não nos tornarmos discípulos de fato, nós teremos que clamar de novo por cura, e não tem problema nenhum, irmãos. Mas quando nós caminhamos com o Senhor, nós temos certeza que no meio da aflição Ele está conosco, que no meio do dia mau Ele está conosco, que no meio das nossas incertezas, ainda que a nossa fé seja pequena demais, ainda que a nossa fé não consiga fazer nada, temos certeza e convicção que Ele está conosco. Amém? Muito mais do que curar a nossa cegueira física, Ele quer nos fazer, irmãos, filhos. Ele quer nos fazer seguidores. Esse homem foi curado na sua carne. Mas espiritualmente ele era um homem curado, sarado, porque ele entendeu tudo, que ele estava diante do Mestre, que ele estava diante do Messias e seguiu ao Senhor Jesus. Amém? Queria orar por você, queria abençoar a sua casa, a sua família, que a sua fé continue perseverante, que você permaneça nesse caminho, sem a sua fé desvanecer, sem olhar para trás, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas continue, irmãos, olhando para frente, com os olhos fitados no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos aí na sua casa, irmãos. Aí, se você estiver vivendo esse tempo de aflição, se você estiver cego, espiritualmente ou fisicamente, o Senhor quer nos curar. E que o nosso grito seja como o do cego de Jericó, do cego Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ele virá, Ele nos levantará, e Ele nos salvará, Ele mudará a nossa história, escreverá uma nova história, e nos fará agora, não apenas aqueles que correm atrás de uma bênção, mas filhos, herdeiros de uma promessa, seguidores e discípulos. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Queremos colocar a nossa casa, o nosso coração diante do Senhor, rendidos ao Senhor. Queremos bendizer o Teu santo nome, Te engrandecer, Te exaltar.
ó Pai, te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nós não queremos ser, Pai, apenas aqueles que correm atrás de uma cura ou de uma promessa, mas nós queremos ser herdeiros da eternidade, de uma vida nova, herdeiros da salvação que o Senhor tem a nós, herdeiros de uma transformação que o Senhor quer fazer e construir a nós a cada dia, a cada dia. Nos ajude, Pai, a receber revelação do Teu Evangelho diariamente. Nos ajude a meditar na Tua Palavra de dia e de noite. Visite, ó Pai, todas as famílias, ó Pai, dessa congregação, todas as famílias da sua igreja, o seu povo que se reúne nessa hora. Visita. Se tem alguém, ó Pai, precisando de cura, traga salvação. Pai, traga libertação, Jesus. Senhor Jesus, traga libertação, traga cura. Abre os olhos daqueles que estão cegos, Senhor Jesus, e escreve uma nova história. Essa é a nossa oração e esse é o nosso clamor. Abençoe, ó Pai, o Teu povo, em nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que confessam o Seu nome, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém, irmãos? Quarta-feira nós temos o nosso pequeno grupo ainda pelo aplicativo, virtualmente. Que você se empenhe, se esforce para estar conosco. Tem sido uma bênção. Amém? Continue em oração essa semana, né? Continue com a sua fé perseverante. Não olhe para trás. O Senhor é por nós, o Senhor é por você. Amém? Ele é aquele que nos guarda. Ele é aquele que não vacila e que não dorme. E é por você. Amém? Em nome de Jesus. O pastor Zé Divino e a pastora Marlene mandam um abraço para os irmãos. Sintam-se abraçados pelos nossos pastores. Amém? Em nome de Jesus. E quero mandar especialmente um abraço para a pastora Marlene, que fez aniversário ontem. Deus abençoe, pastor. Que a senhora continue sendo essa bênção que a senhora é na nossa vida, na vida da igreja. Uma mulher intercessora, uma mulher que ora pela igreja e pelas crianças e por todos nós. Que o Senhor continue dando graça, sabedoria, unção e revelação sobre a sua vida. Esse é o nosso abraço, o abraço da nossa família, o abraço da igreja. Amém? Deus abençoe, irmãos. Uma semana cheia de vitória a todos, em nome de Jesus.